O Henrique Dias, de BH, ele diz assim: oi, Mônica, que é o Henrique Dias de Belo Horizonte. Como é pra você ser a representante feminina do CQC? E ele diz: muito sucesso. Ah, que fofo. Obrigada, Henrique. Olha, eu acho que tem um lado muito gostoso, mas também tem um lado um pouco difícil, assim, porque, querendo ou não, eu estou num ambiente muito masculino. A equipe de produção também é bem mais masculina. Quando a gente vai fazer matéria, são só homens e eu, os outros repórteres são homens, o pessoal que apresenta são homens. Então, tá nesse ambiente tão masculino é um pouco difícil. Não é desagradável, é lógico, todo mundo me trata super bem, mas às vezes eu me sinto um pouco deslocada, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, mas não intimidada, assim. Eu fico muito à vontade, mas às vezes eu sinto falta de ter uma amiga para comentar uma coisa de mulher. Outro dia a gente foi fazer uma reportagem nas enchentes aqui em São Paulo e eu achei um bombeiro muito bonito. E aí eu falei para um menino da produção, assim, falei: Daniel, você viu aquele bombeiro? Ele falou: meu, você tá me zoando. Então, quer dizer, eu sinto falta um pouco dessa troca meio feminina, assim. Mas é legal, eu acho que eu acabo tendo um papel também, né? Acho que as mulheres esperam muito de mim, assim. Mulheres que eu encontro na rua, desde garotas de 15 anos que gostam muito do programa, até gente da minha idade, gente mais velha, que espera ver um humor mais feminino, que é uma coisa que eu estou descobrindo ainda, né? Quando você faz um humor só com homens, às vezes você está muito adaptado à ideia daquelas piadas, que às vezes podem ser até um pouco machistas. Então, descobrir esse humor mais feminino, uma coisa talvez mais delicada, é o que eu estou tentando fazer. O Stockler 4, ele diz assim: existe independência no humor feito no CQC, uma vez que a Bandeirantes é contra o governo Lula? Segundo o nosso internauta. Olha, eu não acho... eu não posso falar assim pela Rede Bandeirantes, mas eu não acho que ela seja contra o governo Lula. Eu acho que a Bandeirantes tenta manter, pelo menos do que eu acompanho do jornalismo, do que eu vejo, tenta manter uma certa imparcialidade em relação a isso. Acho que toda vez que você trabalha no meio de comunicação, o ideal, principalmente trabalhando com jornalismo, é que você seja independente, imparcial. Agora, o CQC não é um programa de jornalismo, né? O CQC é um programa que ele traz as notícias que aconteceram na semana, os fatos mais importantes ou não, e trata isso com bom humor. Quer dizer, a gente pode imprimir a nossa opinião. A gente pode falar o que a gente acha sobre um assunto e a gente faz isso. Às vezes, em determinados assuntos, a gente nem tem muita preocupação de clarear, de esclarecer, não. A gente quer instaurar o caos. Porque dependendo do que for, talvez isso ajude mais do que tentar fazer perguntas politicamente corretas, que esclareçam a questão. Esse, de repente, pode ser um papel mais da imprensa tradicional, digamos assim. A esfirra de espinafre... Ah, meu Deus. Que nome é esse, meu bem? Ela diz assim: oi, Mônica, como você lida com as críticas negativas? Você fica triste? Quero deixar claro que eu gosto muito do seu trabalho. Que bom. Não, eu acho que quando a crítica, ela tem o intuito... Ninguém é obrigado a gostar de mim. Aliás, acho que não tem... não existe essa unanimidade. Sempre vai ter gente que gosta do seu trabalho e gente que não gosta. Eu acho que isso é natural e até me ajuda a trabalhar melhor, a crescer. Eu acho que o que às vezes deixa a gente chateado, tô falando por mim, eu sei que os meninos também sentem isso um pouco, é quando existe uma certa agressividade, uma coisa gratuita que não ajuda ninguém. A pessoa não gostar da Mônica no CQC porque é mulher, assim. Uhum. Como assim, né? Que nível de preconceito é esse? Isso me assustou muito no começo. Isso era uma coisa que eu recebia muito das mulheres, assim, por incrível que pareça. Os homens me aceitaram mais rapidamente no programa do que as mulheres. E eu achei que ia ser o contrário. Achei que as mulheres gostariam de ter uma representante lá, porque eu sempre pensei nisso. Pastel com Garapa diz assim: Mônica, você participa das reuniões de pauta do programa? E como acontece a divisão de quem vai fazer o quê? Então, as reuniões de pauta, elas não acontecem assim com tanta antecedência, né? O CQC a gente cobre eventos semanais, então, às vezes a coisa acontece de última hora e eles me ligam: Mônica, 6 horas da tarde, 10 horas você tem uma matéria. Então, o máximo que dá para fazer é entrar na internet, dar uma pesquisada, trocar uma ideia com o produtor, pensar em coisas que a gente possa fazer, mas
Reuniões de pauta mesmo, a gente teve mais agora no começo do ano, né? Foi a primeira que eu participei, as primeiras. Que a gente pensa em quadros novos, o que o programa propõe para esse ano, mas no dia a dia do CQC é muito na raça, é muito no improviso. A gente nunca... É muito difícil saber que uma coisa vai acontecer com muita antecedência, se a gente vai poder chegar no lugar, quem vai falar com a gente ou não. Muitas vezes você vai fazer a matéria sabendo que você está num evento tal e quem vai estar lá, o que você vai falar. Ó, o Yang, ele diz, olá, Mônica, os produtores argentinos enchem muito o saco? Ah, e eu ainda não vi você em nenhum anúncio no Merchan do CQC. Você vai participar de algum? Ou ainda isso fica só a cargo dos integrantes antigos? Eu já vi. Não, eu tô em alguns sim, os meninos têm mais do que eu, mesmo porque eles têm, alguns do ano passado continuam se repetindo, mas eu tenho gravado também, daqui a pouco começa a aparecer mais um pouquinho, mas já tem alguns passando. Os produtores argentinos, então, na verdade o pessoal da produção agora, todo mundo é meio que já brasileiro mesmo. Quem dirige a gente, o pessoal da direção, que são os argentinos. Não, cara, eles são ótimos, são exigentes. Às vezes não entendo muito bem o que eles estão falando, mas eu finjo que eu entendo. É só você sorrir que a conversa flui. Mas não, são ótimos, são extremamente competentes. Na Argentina, eles fazem isso desde 95, então eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, o que eles querem. Não tem nada para reclamar, não, são ótimos. O Big Boy diz assim, como você se sente sendo hoje uma celebridade? Vocês do CQC conseguem atingir públicos distintos, ricos, pobres, políticos e afins. Qual o segredo, no seu ponto de vista, para tamanho sucesso? Então, essa coisa de celebridade, eu não sinto isso, na verdade. Quando eu tô sem terno, as pessoas não me reconhecem. É muito difícil. Às vezes alguém olha assim e fala, te conheço. Ultimamente tem me confundido muito com a Cris do É Tudo Improviso. Ah, menina do É Tudo Improviso. Eu falo, sou eu. Então, sem terno, assim, é uma coisa difícil de acontecer. E eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, eu acho que é bom até as coisas serem mais calmas pra gente. Eu não sei se é porque nós somos os repórteres, né? A gente fala com as celebridades, então talvez a gente fique um pouco afastado dessa ideia de celebridade. Mas eu acho isso bom, eu acho que a vida de uma celebridade é muito ruim, eu acho que a vida da Suzana Vieira não é fácil. Eu não queria ser a Suzana Vieira. E assim, a minha vida não mudou muito, não. Tá tudo bem parecido com o que era antes, a não ser de vez em quando tá aqui fazendo uma entrevista, mas... Você ainda vai comprar pão na padaria? Tranquilamente. Ninguém... Tá certo. Os meninos não, eu passei o Réveillon com alguns deles em Floripa, e com eles o negócio já pega... Eu acho também pelo fato deles serem homens. A mulherada, as mulheres são fãs mais maluquinhas, já chega querendo arrancar um pedaço, já grita que ama, então... Eu acho que primeiro porque eu sou menos conhecida, estou há menos tempo no programa, eu acho que eu fico muito diferente de terno, as pessoas não costumam me reconhecer. Eu não costumo andar maquiada na rua, maquiagem é uma coisa que eu praticamente não uso, então as pessoas me reconhecem pouco, mas está tudo bem, não sou carente nesse sentido, tá?